com Apocalipse 17, por tratar-se de ser um capítulo que simetricamente repete e amplia as ideias de Daniel capítulo 2. Bom, diante disso, nós temos também o capítulo 8 de Daniel, que repete e amplia Daniel 7. E aí, então, algumas pessoas dizem o seguinte: bom, se Daniel 7, nós temos um leopardo com 4 cabeças, e em Daniel 8, um bode peludo com uma ponta grande notável que se quebra e surge outras 4, que evidentemente trata-se de uma outra correspondência paralela por repetição simétrica desse segmento específico aqui. Então dizem, olha, então, se o leopardo de Daniel 7 tem 4 cabeças e muita gente, de maneira apressada, não bem refletida, diz logo, essas 4 cabeças são os 4 generais que assumem o Império Grego após a morte de Alexandre. Esses 4 generais são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, 4 cabeças em Daniel 7 são 4 pessoas específicas. E isso no capítulo 8 também, porque diz que são 4 pontas que vêm depois de uma ponta grande. E repito, amigos, com pressa, não muito refletidamente, dizemos que aquela ponta notável no bode peludo seria Alexandre, quando ele se quebra, outras 4, que seriam os 4 generais, assumem. Essa é uma maneira apressada de interpretar o texto que não tem suporte no texto bíblico, pelo menos como se tem apresentado. Ou seja, só para se refletir aqui um pouquinho, é o que dizem. Então, se Alexandre é a ponta grande e as 4 pontas posteriores são os 4 generais, então as pontas 4 do bode peludo, que é uma repetição das 4 cabeças do leopardo em Daniel 7, sugere 4 pessoas. Desse modo, as cabeças de Apocalipse 17, da besta de Apocalipse 17, pode ser pessoas também. Errado, amigo. Errado. As 4 cabeças não constituem Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu no leopardo de Daniel 7. E nem também a ponta grande do bode peludo constitui Alexandre Magno em seguida desses 4 generais. Não é por aí. Porque, meus queridos, se realmente fossem esses 4 generais, meu amigo, eles teriam que ter vivido pelo menos 270 anos.
abrir para, de repente, alguma observação, alguma pergunta. O pastor Gilson aí, por gentileza, se quiser fazer alguma observação, abrir, tem alguma observação para pontuar. De repente, se não houver, eu já vou então partir para o segundo momento. Pode continuar, Zé. Ok, então. Então, nesse caso aqui, eu vou estar trabalhando agora aqui a interpretação, a história da interpretação do texto em si mesmo. Vamos ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar essa daqui. E apresentar uma outra agora. Pronto. Já vou compartilhar essa nova aqui. E para essa daqui eu espero que vocês possam aí me ajudar de repente com alguma observação. As propostas interpretativas. Bom, propostas interpretativas. Nós vamos estar apresentando aqui, será rápido, vou estar passando para os amigos, como é que esse texto vem sendo interpretado por linhas, principais linhas aí de abordagem ao longo da história. Primeiro, o preterismo apresenta como sendo 7 Césares de Roma, começando então com César Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito. Essa é a mais comum, mas eles têm uma variação imensa de trabalhar com relação a quem seria a eventual descrição das 7 cabeças. Só nessa daqui, que é a mais comum, você tem da quinta para a sexta cabeça, uma variação que em 68, depois da morte de Nero, o trono em Roma ficou bem conturbado, né, para se assentar e dominar sobre ele. Teve Galba, que ficou em 68, Otto, um pedaço de 69, Vitélio também um pedaço de 69, Vespasiano assume em 69 também. Então, quais seriam os agravantes dessa proposta aqui, frente ao que nós já mencionamos? Não tem condições nenhuma de cabeças se apresentarem como pessoas específicas. Seria absolutamente impraticável aqui para essa proposta preterista. E aí nós temos, hoje em dia, uma ideia que eu coloco próximo aqui, que seria, então, presentismo histórico. Muitos dizem que seria essa ideia de um presentismo, para dizer que são historicistas também na interpretação, tem um presentismo histórico que seriam 7 papas de Roma, a partir de Pio VI até então o Francisco, agora de 2013 para frente. Tantas fragilidades aqui, que já se acham casadas com o preterismo que mencionei no anterior, rapidamente, pessoas não conseguem preencher com inteireza a representação de cabeças, e também uma que diz o texto bíblico que a sétima duraria pouco tempo, independente de onde se coloque essa sétima aqui, ou Bento XVI, ou qualquer um outro. Só o João 23 não chega, tem alguns que dizem que não chegou nem um mês. Se João 23 não chegou nem a um mês, e o Bento XVI durou algum tempo, e o Francisco já tem mais que isso, que pouco tempo é esse? Que acaba sendo mais demorado que aquele que viveu média de um mês, que foi João 23. Então, são umas inadequações assim simples,
e que constitui realmente a insustentabilidade da proposta, né? Bom, os pioneiros adventistas, a igreja adventista com os seus primeiros momentos, como é que eles interpretavam? Nós temos os reis, a proposta seria de 7 formas de governo em Roma. As 7 formas de governo no que diz respeito a Roma na fase império. E aí, como é que seria essa interpretação? Eles propõem que seria primeiro reis, depois cônsules, depois decênviros, ditadores, triúnviros, imperadores e papas. Existem dificuldades nessa proposta? Sim, com certeza. Tanto que hoje você não vai encontrar nenhum membro da erudição da igreja apoiando essa proposta aqui. Nós temos, nesse caso, o problema, primeiro, reis e imperadores, que são 7 formas distintas. O grande problema é que rei e imperador constitui a mesma coisa no material bíblico, como a gente já viu. Rei, reino, rei, imperador são elementos intercambiáveis. O rei da Babilônia era o imperador babilônico. 7 formas de governos que se sequenciam não cabe aqui, porque teria uma ideia de repetição. E, além disso, nós temos elementos que existiram de maneira simultânea na fase em Roma. Você tem aqui decênviros, triúnviros, cônsules. Eles existiam de maneira simultânea, meio que como magistraturas dentro da República Romana. E a ditadura também, que seria uma forma de magistratura aplicada quando eles achavam interessante para resolver um problema, uma demanda específica. Então, não há, na verdade, aqui sustentação exegética para isso também, irmãos. É complicado e foi ficando de lado e caiu no esquecimento. No comentário bíblico, desde já a década de 50, 60, nós temos aqui 5 possíveis caminhos. A primeira proposta é que seria toda a oposição política a Deus e a sua causa ao longo da história, já que o 7 é uma expressão de inteireza, de completude, então seria, na verdade, a descrição de todos os reinos contra o reino de Deus. É interessante, sim. No entanto, esbarra naquela expressão bíblica de que são 5 que caem, um que está e o outro não chegou, mas a que acontece vai demorar pouco tempo, a 7ª, no caso. Uma ideia de sequência, o que acaba se tornando insustentável aí para essa proposta. E nós temos, então, uma que é a mais tradicionalmente apresentada até hoje, com alguns segmentos assim diferenciados, mas essencialmente a mesma, de Egito até Roma papal. Nós temos também outras três que encabeçam a sua sequência a partir de Babilônia. Então, Babilônia, e aí então tem Medopécia, Grécia, Roma pagã, papal, França e Estados Unidos. Uma outra que seria Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma pagã e papal, Estados Unidos e uma nação futura, que o comentário não se propõe aqui a identificar. Uma outra em que seriam Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, Estados Unidos a 6ª e o papado curado a 7ª. Então, notem que já desde o comentário bíblico aqui, amigos, a ênfase de começar de Babilônia era bem maior. E uma começa desde o Egito. Aí, então, essa que começa a partir do Egito começou a ter um suporte da erudição adventista em Apocalipse. No caso, o doutor Stefanovic, por exemplo, é tomado aqui como um exemplo de apoio e suporte a essa abordagem. Começa desde o Egito e vai até Roma papal, como a 7ª. O 8º seria Roma papal revivida segundo Stefanovic, o 8º rei. O 8º rei, segundo Paulin, seria a besta como um todo. O 8º rei, segundo Dornelles, seria os Estados Unidos. E segundo Miller, Eckhart Miller, seria Satanás.
Observações quanto a essa proposta aqui. Primeira delas, se o Apocalipse 17 está construído com diversas alusões reunidas a Daniel 2 e Daniel 7, fica um tanto complicado inserir Egito e Assíria como cabeças nessa ocasião, porque não estão presentes quanto cabeças hegemônicas de Daniel para frente, de Daniel para cá. Outra dificuldade, vamos ver aqui primeiro, por exemplo, Dornelles, que o oitavo rei é os Estados Unidos. Bom, o oitavo rei, no capítulo 17 de Apocalipse, ele vai ser aclamado por todos que não estão escritos no livro da vida, quando ele sair do abismo. Está escrito lá que ele é o que vai à perdição. E o que vai à perdição é aclamado por quem não está no livro da vida. Bom, se os Estados Unidos, como propõe o doutor Dornelles, seria esse oitavo rei, os Estados 13 de Apocalipse, verso 11 para frente, ele é a besta que sobe da terra, chamado também de falso profeta em outras duas ocasiões. E lá no capítulo 13, ele não traz adoração para ele promove a adoração da besta revivida da morte. Então, se o oitavo rei fosse ele, se o oitavo rei for ele, nós temos então esse contraste aqui, essa contraposição. Nós não encontramos o protestantismo apostatado desde os Estados Unidos, que seria a besta que sobe da terra, promovendo adoração para ela. Tanto que é chamado de falso profeta. Ele opera para promover a adoração de outro. Então, isso é uma incoerência, pelo menos à primeira vista, né? Para mim, você dizer que o oitavo, que vai ser adorado por todos, não é escrito no livro da vida, ser o oitavo, ser os Estados Unidos, onde, em outros lugares, claramente, ele promove a adoração de outro. Então, esse entrave aqui, óbvio. E a proposta de Miller, de que Satanás seria a besta escarlate ali, no capítulo 17, tem um outro grande problema nesse caso, porque quando chega no capítulo 20, que o dragão é lançado no lago de fogo, depois dos 1000 anos, é dito que lá também já se encontram a besta e o falso profeta. Então, como é que ele vai ser jogado em um lugar onde ele já estava? Né? É complicado isso daí. Fica um desafio para essa proposta de Miller também. Bom, vendo essas situações, o Dr. Larrondel, ele tenta propor um outro caminho, que começa desde Babilônia mesmo, uma outra proposta a partir daquelas já mencionadas no comentário bíblico, em que ele acentua Roma pagã sendo a quarta, Roma papal sendo a quinta, papal ferida de morte sendo a sexta, papal curada sendo a sétima, e a besta como um todo seria chamada de oitavo rei. O Dr. Maxwell também propõe a mesma coisa, chamando a besta como um todo de o oitavo rei. E o Dr. Ducan endossa também essa proposta, dizendo que o oitavo rei é o papado revivido. Qual um problema também aqui que pode se observar nessa proposta aqui, irmãos? Bom, Roma papal é a quinta cabeça. Reinou durante 1260 anos proféticos. Não, dias proféticos de 1260 anos. Bom, a quinta cabeça durou 1260 anos. Terminou quando? Terminou quando ela tomou o golpe de morte, em 1798. Então, a quinta cabeça dura 1260 anos e é golpeada de morte. E aí, então, recebe o golpe de morte. A sexta, o pessoal diz, não, a sexta é Roma papal ferida de morte. Mas já não é a quinta que foi ferida de morte? Que recebeu o golpe de morte? Como é que diz que a sexta é a Roma papal ferida de morte, se isso já aconteceu na quinta? Sim, a sétima cabeça é a Roma papal curada. Não, mas então não é uma outra cabeça, é a mesma cabeça, gente. Se a quinta cabeça recebe um golpe, é como se você matasse uma pessoa e ressuscita a outra. Não é a mesma pessoa que levantou, a mesma cabeça. Não é uma sétima, é a quinta que foi revivida. A sexta cabeça é que foi golpeada de morte. Sim, mas não foi a quinta que foi golpeada de morte? Não são duas, é a mesma. Então você acaba tendo uma mistura aqui confusa.
não, não ajuda muito essa proposta aqui nesse sentido. Bem, aí nós temos uma outra proposta que é inicialmente apresentada pelo Dr. George Price. George Price é um tanto filosófica, mas muito interessante. Recebe o suporte do Dr. Antolin de Estregil, bem como também de Héctor Urrutia Hernandes, que também aponta nessa direção, e é uma proposta, ao meu ver, também muito interessante. Para o meu ver, essa é a proposta que mais corresponde às exigências do texto. Começa de Babilônia e vai até Roma Papal como sendo a quinta. E aí interpreta a sexta como aquela que golpeou de morte a quinta. E quem foi que golpeou Roma Papal de morte? Todos nós aqui sabemos, né? Quem golpeou de morte. Interessante é que o texto diz que foi golpe de espada. Você tem uma transição de cabeças aqui ao longo da história que caem por espada daquela que a derruba e assume a postura como nova cabeça. Medopécia derruba Babilônia, nova cabeça. Grécia derruba Medopécia, nova cabeça. Roma pagã derruba a Grécia, nova cabeça. Já da pagã para papal, não há a luta de derrubar cabeças, porque no capítulo 13, verso 2, diz que o dragão dá para a besta que sobe do mar, dá o reino, o trono e a autoridade. Então há uma ação pacífica, a outorga do reino. Um novo reino assume, Roma papal assume aquilo que era o antigo reino romano pagão. No entanto, dessa quinta para a sexta cabeça, volta de novo pelo golpe de morte, diz que ela foi ferida à espada. Então, amigo, se você constata a queda da quinta cabeça como Roma papal, você tem que interpretar que ela foi derrubada por golpe de violência. O texto grego é enfático, golpeou para matar, foi para a morte mesmo. E aí então você vai encontrar na história França revolucionária como sendo esse poder que golpeou de morte a Roma papal. E em seguida, a sétima cabeça aqui seria os Estados Unidos. Mas quando? É interessante essa ideia aqui, viu? Quando os Estados Unidos aqui se encaixa como a sétima cabeça, quando desta nação o protestantismo apostatado, que é, na verdade, a essência, o DNA do surgimento dessa nação, que já é uma nação com origem primórdia antiga, anglicana dos ingleses, e aí então surge como uma nação protestante com liberdade religiosa, liberdade civil. Mas quando essa nação, que tem pontas como de cordeiro, mas fala como dragão, quando ela passar a falar como dragão, pressionando os poderes civis de sua nação e de nações à sua volta a promoverem a adoração da besta que recebeu o golpe de morte e sobrevive, aí ela passa a ser a sétima cabeça. Porque ela vai lançar no silêncio essa sexta cabeça que vivemos hoje, que é uma França, os ideais de França revolucionária que se espalhou pelo mundo. A ideia de você ter repúblicas que dão autonomia para o ser humano individualmente fazer suas escolhas religiosas, direito disso e direito daquilo. O homem tem liberdade. Hoje a besta não é o que ela era. Hoje ela já não age como agia antes, porque está golpeada de morte. E nessa fase de sexta cabeça, ela está golpeada de morte. E aí, então, essa fase vai passar. Quando ela passa, quando a sétima anula esse estado que estamos vivendo agora, senhores. E aí, então, esse momento será interpretado como a sétima cabeça, que vai durar pouco tempo, que dura um breve tempo, que é o de restabelecimento da antiga ação, existência, experiência perseguidora da besta durante os 1260 dias. Olha, essa é uma proposta que eu acho bem interessante. E continuando aqui, mas e Apocalipse 13? São duas bestas?
a besta de 7 cabeças do 13 é a mesma do 17 ou são duas diferentes? Amigos, eu acho que seria interessante, como eu já estou até aqui, eu avançar de fato até concluir logo a apresentação e depois então, se houver algumas observações, a gente observa Continue mais adiante firme. logo no final, tá ok? Bom, então, amigos. Ok. Então, a- aplicando-se esse princípio de correspondências temáticas, linguísticas e estruturais, vamos ver, inicialmente, de onde é que João constrói a sua imagem da besta leopardo do capítulo 13. Todos aqui sabem disso. É só olhar para o capítulo 7 de Daniel, nós vemos aqui a mesma imagem do capítulo 13 de Apocalipse. 10 pontas, leopardo, urso, leão, peleja contra os santos e vencendo os santos durante 1260 dias, durante 42 meses, blasfemando contra Deus, proferindo palavras contra o Altíssimo. Não tem como deixar de enxergar Daniel 7 em Apocalipse 13. João está construindo Apocalipse 13 a partir de Daniel 7. E o interessante, no modo retroativo, Daniel está de lá apontando para frente e João aponta para trás. Olha só, é uma besta que blasfema contra Deus, a quinta cabeça, peleja contra os santos por 42 meses, recebe golpe de morte e então se levanta sendo adorada porque não está no livro da vida. Diz de 10 pontas, é a primeira menção que ele menciona, o quarto animal de Daniel 7. Diz em seguida que é semelhante ao leopardo, o terceiro animal de Daniel 7. Diz que tem pés de urso, segundo animal de Daniel 7. E diz que tem boca de leão, o primeiro animal de Daniel, capítulo 7. João está apontando de maneira retroativa e sequencial, ordenada para trás. Eu estou continuando a partir do que foi colocado antes. E origens sobem do mar. Nesse caso aqui, amigos, texto aqui de Ellen White, fala que o dragão é uma representação de Satanás, mas historicamente é Roma pagã. E que o dragão, nesse caso, está dando agora o seu reino a Roma papal, reino, trono e autoridade a Roma papal, que continua o que era o antigo Império Romano. Diz aqui dos 42 meses, ou 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo, que se cumpre na cabeça a Roma papal, claramente aqui, cumprindo-se a predição exatamente quando ela toma o golpe de morte, interpreta que foi o golpe de espada dado sobre ela. Enfim, avançando aqui, eu já sei que a besta do 13 está construída em Daniel 7. Mas será que em Apocalipse 17 você vai encontrar a mesma besta ou uma diferente? Amigos, é só fazer a mesma aplicação. A linguagem aí temática do capítulo 13. Quando diz no capítulo 13, verso 2, a besta de 7 cabeças, ela é semelhante ao leopardo e diz que ela tem um trono. Você vai perceber que no mesmo capítulo diz que ela, além de ter um trono, ela vai ter um agente que opera sinais em favor dela e que possui uma marca e que constrói uma imagem em função dela também. Então, a besta semelhante ao leopardo tem trono, tem um agente que opera sinais em função dela, possui uma marca e possui uma imagem que foi levantada em função dela. No capítulo 14, quando volta a aparecer a expressão besta de novo, versos 9 e 11, no capítulo 15, verso 12 e 16, 2, quando a menção besta aparece, se diz que ela tem imagem, tem marca, evidentemente, tratando-se, portanto, da besta semelhante ao leopardo. No 16, verso 10, diz que a besta tem um trono sobre o qual é derramado as pragas. A besta que está presente ao longo das pragas e que tem um trono é a besta semelhante ao leopardo. Então, do 13:2 ao 16:10, por repetição temática e linguística,
só existe até então uma besta de 7 cabeças, que é a besta semelhante ao leopardo, que tem trono, que tem imagem, que tem uma marca e que tem um operador de sinais em função dela. Quando nós vamos para o capítulo 16, nós temos dos versos 13 a 16 a menção de que aparece o dragão, a besta e o falso profeta, um ajuntamento ecumênico, eles saem com seus espíritos imundos semelhantes a rãs, reunindo o mundo inteiro, ecumênico, ajuntamento ecumênico, para pelejar, para guerrear, o tema da peleja, o do Armagedon, no dia do Deus Todo-Poderoso. Então você tem aqui 5 temas: besta, falso profeta, ajuntamento ecumênico, peleja e o dia do Deus Todo-Poderoso. Não diz nada acerca da besta e acerca do falso profeta. E aí, então, essa repetição temática, essa repetição verbal e também estrutural, por sua vez, volta a acontecer no 19 de Apocalipse, versos 16, 19 e 20. E lá diz que a besta e o falso profeta acham-se reunidos, o ajuntamento, ecumenismo, numa peleja contra Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles são derrotados nessa peleja. Só que dessa feita, pela repetição temática aqui, nós temos que a descrição da mesma coisa apresentado uma segunda vez. Nós temos informações de quem seria a besta. A besta é a que tem marca e imagem. Bom, se a besta que tem marca e imagem aparece com um falso profeta, que é dito que é um ser miraculoso, que seduz aqueles que adoram a besta, é o promotor da marca e da imagem da besta. Então, aqui você tem a identificação do falso profeta como operador de milagres, ou seja, a besta que subiu da terra no capítulo 13, e a besta aqui no capítulo 19 é aquela que tem marca e imagem, a mesma besta leopardo do capítulo 13. Então, notem, amigos, capítulo 16, por correspondência temática com o 19, a besta que aparece ali no dia, no Armagedon, no dia da peleja de Deus e que é destruída, é a besta semelhante ao leopardo. Nesses termos aqui, você coloca o capítulo 17, que tem a besta escarlate, por sua vez. Dos versos 12 a 14, olha a correspondência temática. Você tem uma besta, um ajuntamento ecumênico, tem esses um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, um ajuntamento ecumênico, que se reúne numa peleja, o tema do Armagedon, e são derrotados pelo mesmo personagem verbal e temático do 19, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pergunta é, amigos, são eventos diferentes? São múltiplos sinais? Será que vai ter uma segunda vinda para Daniel 2, uma segunda vinda para Daniel 7, uma segunda vinda para Apocalipse 16, uma segunda vinda para o 19 e uma outra para o 17? Se a repetição temática é a mesma, inclusive a repetição verbal também. Então, por esse segmento aqui, amigos, não resta dúvidas. A ênfase está sendo colocada como a besta do 17, sendo a besta leopardo, semelhante ao leopardo. E aí você coloca aqui ainda mais o capítulo 20, onde você tem lá, no finalzinho dos versos 7 a 10, o dragão, a besta e o falso profeta, o ajuntamento ecumênico, a peleja, que é o Armagedon, que conclui-se de todo no final do milênio, onde esses três, a tríade satânica, dragão, besta e falso profeta, são destruídos no lago de fogo e enxofre de uma vez por todas. Além dessa correspondência temática e verbal aqui estrutural com esses capítulos, a sugestão que a besta aqui seria a mesma, a besta semelhante ao leopardo, seria a mesma besta escarlate do 17, nós temos uma outra evidência, que seria a experiência da besta do 13, similar à biografia do 17. No 13, ela teve um poder atuante, 42 meses. A besta, no 17, ela era atuante. Diz que a besta era. No capítulo 13, o poder foi retirado, ela recebeu um golpe de morte. No capítulo 17, o poder que ela teve por atuação, diz, ela era, mas agora não é.
ou seja, no final dos 1260 dias, segundo o capítulo 11, verso 7, no final dos 1260 dias, ela é chamada de a besta que sai do abismo, que está subindo do abismo, 11, verso 7 de Apocalipse, no final dos 1260 dias. No capítulo 13, a besta teve o poder restaurado, ou seja, ela se recupera do golpe de morte. No capítulo 17, ela virá subir do abismo. Olha só, era, não é, aparecerá. Ela era atuante, perdeu a atuação no final de 42 meses, vai ser recuperada do seu golpe de morte, quando a chaga mortal for sanada. Se você tem a experiência do 13, similar à biografia do 17, e mais do que isso, você tem a reação do povo no capítulo 13, quando a besta recebe a cura para a sua chaga mortal. Toda a terra se maravilha, segundo a besta, e adorá-la-ão os que habitam sobre a terra, cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. No capítulo 17, quando a besta sai do abismo, olha a reação do povo. Os que habitam sobre a terra, cujo nome não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas retornará. Nesse segmento aqui, a gente nota que uma repetição, de novo, temática, estrutural, e mesmo que citação aqui clara, né? uma referência cruzada. Quando uma recebe o golpe de morte, a outra é dita estar no abismo. Quando uma é recuperada da morte, os não escritos no livro da vida a adoram. A mesma reação quando diz da outra que subiu do abismo. Então, duas maneiras de expressar a mesma realidade. E aqui, então, nós temos a descrição das cabeças, a sequência, como seria. A quinta cabeça, Roma papal, a quarta cabeça, Roma pagã, a terceira cabeça, Grécia, a segunda cabeça, os Medo-Persas, a primeira, Babilônia, a sexta cabeça, França revolucionária subindo do abismo no final dos 1260 anos, golpeando a França papal de morte. A sétima cabeça, o dragão, através dos Estados Unidos, com um protestantismo apostatado, promovendo a adoração à besta que recebeu um golpe de morte e foi curada. E o oitavo rei, não oitava cabeça, amigos, o oitavo rei, sendo a quinta cabeça que revive e é aclamada por quem não está no livro da vida do Cordeiro, conforme verso 8 e verso 11. Desse modo aqui, nós temos, portanto, a repetição da realidade no capítulo 13. Golpe de morte, restauração e adorada. Aqui 5 caiu, a quinta cabeça, até a quinta cabeça que cai. Uma está França. Eu digo França aqui, mas é representação de tudo quanto o iluminismo francês, a França revolucionária inculcou, implicou para o mundo. Sétima cabeça que viria, protestantismo apostatado nos Estados Unidos. Oitavo rei, que é uma das cabeças, ele procede dos 7, ele é um dos 7, e vive agora um outro momento, chamado de oitavo rei, por sua vez simultâneo à sétima cabeça. A sétima vem, dura pouco tempo, e junto com a sétima que vem, que dura pouco tempo, sai do abismo uma, chamada também de oitavo, que nessa ocasião aqui, simultaneamente opera com a sétima cabeça, nos últimos instantes aqui da descrição profética. Vou citar aqui o que diz uma citação, mencionar aqui uma citação de Ellen White, em que ela diz que a besta que sobe do abismo seria uma nova manifestação do poder satânico, você está vendo aí, uma nova manifestação do poder satânico é a França revolucionária, matando as duas testemunhas depois desse período, que seria a ação contra a interpretação tradicional da igreja, que seria o Antigo e o Novo Testamento. E ela diz aqui no finalzinho da sentença, essa profecia teve exatíssimo cumprimento
na história de França revolucionária. Bom, aqui então, amigos, eu paro a apresentação em si, que a essência dela acontece, e eu fico aqui então agora passivo de receber as observações de vocês e as perguntas aí dos senhores. Muito bem. Nossa, apresentação muito fantástico, bem feita, né? Fantástico. Deixa margem para poucas dúvidas. Professor Marconi tem uma pergunta para fazer? Fica à vontade, Marconi. Israel, prazer falar contigo, meu amigo. Você sabe que eu sou seu fã desde que nós estudamos juntos, né? E lavamos ali o chão do salto. E lavávamos juntos ali o chão do salto. Tive essa alegria de lavar o chão junto com você. E, assim, eu pude estar ao lado de Israel. Para aí, Kion. Meu amigo, um dos versos que mais me chama a atenção, parabéns por sua apresentação, assim, esclareceu e muito. E dentro das colocações que você fez, com certeza foi uma interpretação bíblica e que mudou muito dos meus conceitos sobre Apocalipse 17. Mas um dos textos que mais me chama a atenção é o verso 16. Inclusive, quando o Eckhart Miller fala no artigo dele, né, que ele tenta defender a ideia de Satanás, que você citou aí, ele diz que esse verso 16 seria talvez o verso mais difícil, não só do capítulo, como também da Bíblia como um todo, né? Porque é como se houvesse ali uma guerra entre os próprios poderes do mal, um a guerrear como o outro, contra o outro. Como é que você entenderia aí esse verso 16 do capítulo 17? Eu vou ler aqui. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Aí vem o verso 17, né? Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem uma a uma e dê à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Como é que você vê esses versos aí dentro dessa linha de pensamento que você colocou para nós? Marconi, é uma boa observação. Olha só, eu fiz aí a inicial apresentação colocando Daniel 7 também como sendo um paralelo para Apocalipse 17. E a observação deles que vai nessa linha é a que ele propõe, é o que o Dornelles também diz, que é o maior impasse para quem interpreta as duas bestas como sendo a mesma. Olha só, rapaz. Teologicamente, não seria a primeira vez que Deus faz um reino inimigo entrar em colisão pessoal. Não seria a primeira vez. E exemplo de que um reino luta entre si mesmo é como eu coloquei aí já em Daniel 7. Você tem no quarto animal 10 pontas civis, sendo dessas 10, 3 derrubadas pela ponta religiosa. Então, eu nunca vi ninguém dizer que isso é um problema, você dizer que é Roma papal querendo se impor, derrubando 3 civis em Daniel 7. Ninguém nunca disse que isso é um problema interpretativo. Mas em Apocalipse 17 tem esse problema por quê, irmão? Não sei, eu estou sem entender por que o pessoal está dizendo isso. Se em Daniel 7 já teve um episódio dessa natureza, inclusive com a linguagem até mais incrustada, né? Porque é uma ponta crescendo e derrubando 3. Não é um animal sendo montado por uma mulher. Se for pela ideia de coesão, uma ponta é mais coesa por nascer na cabeça do que alguém chegar e montar em um animal. Pela ideia de coesão. Mas se Daniel 7 já teve uma briga do civil com o religioso, na ponta religiosa vencendo 3, por que não vai voltar a ter de novo no Apocalipse 17? Então, qual a interpretação que nós propomos para isso daí? É aquele momento em que, depois de entrar em uma ação de apoio ecumênico contra aquele povo que está fiel aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus, Deus então opera diante deles a percepção de que estavam errados. E aí então eles retiram o apoio de Babilônia, e ela então agora vai ser a liderança religiosa agredida por aqueles que a apoiavam. É o eco do que diz o grande conflito, que os líderes religiosos serão surpreendidos pelos poderes civis do
mundo e pelos membros da igreja do mundo. Rapaz, vocês enganaram a gente, aquela coisa. É o que está sendo descrito aí. É o que está sendo descrito. Então, lamentavelmente, é como eu disse para vocês, o pessoal interpreta o segmento final da profecia sem casar com os outros segmentos finais. E aí acaba não enxergando o panorama assim como um todo, né? Mas é isso, Excelência. Parabéns, meu amigo. Hoje foi Bem, fantástico. Não tenho palavras não. Deus seja louvado Israel, pela sua vida e pelo seu conhecimento. um ponto em questão definidor, poderia dizer assim, no estudo das 7 cabeças, é a expressão um existe, né? No verso 10. Um existe. Seria do tempo de João, seria no tempo do fim. Eu entendo que Apocalipse 17 está na seção escatológica do livro e os eventos ali descrevem o capítulo descreve eventos do tempo do fim. Além disso, você vê qual é a melhor explicação que você usa para colocar essa expressão um existe, não no tempo de João, mas no tempo de agora? Ok. Bom, a maioria dos intérpretes que propõem Egito e Assíria é para tentar casar essa ideia de um existe tem que ser nos dias de João. É um dos princípios que o Dr. Pulim coloca no livro dele, né, nos Coisas Profundas de Deus, que o Deus vem ao profeta onde o profeta está para explicar. E, Gilson, eu coloco o seguinte, eu creio que a interpretação ela deve ser apoiada pelo contexto imediato enfático da passagem. Exemplo, Daniel 8, ainda, cronologicamente, Daniel está na gestão babilônia. Mas é dito que os reinos que vão acontecer estão na frente, que é de Medopécia para frente. Então, ele não está apontando do tempo dele, ele está recebendo explicações para o que vai acontecer a partir dos Medopécias para frente. Você já tem um parâmetro para isso daí. Um outro que eu gosto de frisar mesmo é Apocalipse capítulo 7. Constitui o mesmo padrão de Apocalipse 17, onde João ele ouve de uma coisa, ele vira e vê uma outra coisa diferente e ele recebe então a explicação. Ele ouve no 7 de 144 mil, vira e vê uma grande multidão de glorificados. E aí então um dos anciãos diz: esses que estão vestidos de branco, com palmas nas mãos, quem são e de onde vieram? João não responde, né? Não sabia. Ele diz: olha, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e por isso estão assim, de branco, com palmas nas mãos, diante do santuário de Deus, do trono de Deus, e servem de dia e de noite, nunca mais sentirão fome nem sede, nem experimentarão calor algum. Ou seja, o padrão é o mesmo de Apocalipse 17. Ele ouve, então ele vira e vê e recebe uma explicação. Eu pergunto, essa visão se cumpriu nos dias de João? Já estavam todos os salvos diante da glória nos dias de João, quando ele recebe a explicação? Ou ele está recebendo explicação, dando a entender uma realidade futura, vendo os salvos na glória de Deus, diante do trono de Deus, na perspectiva futura? Qual é o contexto imediato enfático ali? Não é o futuro? Evidentemente. Por que então no 17 não seria, se a estrutura é a mesma? Se ele vai ao deserto, ele é convidado para ver uma mulher sentada sobre águas, vai a um deserto e vê a mulher sentada sobre uma besta. E aí é dito que nessa ocasião é a ocasião do juízo, a época do juízo. É a época em que ela está no abismo. E a fase de abismo em que ela acha-se no abismo, segundo Apocalipse 11, verso 7, é depois dos 1260 anos. Então, eu creio, rapaz, que o contexto imediato, enfático, ele corrobora a perspectiva de ir ao final. É a mesma descrição do capítulo 21, versos 9 e 10. Um dos 7 anjos leva João para ver
a cidade santa que desce do céu. E ele vê, então, a cidade descendo como noiva ali, a cidade santa. Isso foi nos dias dele? Não, rapaz, evidentemente que não. A estrutura é a mesma para o capítulo 17, verso 1. Então, por ideia de estrutura e de repetição, você tem uma possibilidade de que realmente o tempo do fim seja um marco cronológico para isso daí. E outra coisa, Gilson, todos eles explicam 5 caiu, 1 está, tem que ser nos dias de João. Mas sabe o que é que ninguém me explicou até hoje? Sim. É porque diz assim também, ela era e não é, mas vai subir do abismo e vem a destruição. Por que não explicam isso nessa perspectiva também? Como é que a besta não era nos dias de João se ele estava em Pátimos por ação de uma das cabeças da besta? Como é que você explica isso? Então, eles explicam o nos dias de João e tal, mas quando vai para essa outra parte, rapaz, é um silêncio que é sigiloso. Sigiloso. Agora, se você pega essas duas realidades e coloca para o tempo do fim, elas se enquadram perfeitamente. Ela era antes desse jeito. No tempo do fim, não é o que era, mas existe. Não é o que era, mas existe. E voltará a ser como era antes, na brecha imediata ali do tempo do fim, quando a destruição plena vai acontecer. Se enquadra de maneira muito mais conveniente. Ok. Marconi, você perguntou se essa forma de interpretação acompanha todos os textos apocalípticos. Qual? De colocar a ideia no futuro? Explica aí o que você quis dizer, Marconi. Não, essa questão do que ele colocou ali, né, do literário, de estrutura, né? De repente, todos os textos apocalípticos teria que ter essa visão, essa linha de interpretação. A maneira mais coerente e segura é fazer sempre um emparelhamento, Marconi. Emparelhar a palavra, o tema em torno da palavra e a estrutura. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Isso é seguro demais, porque você não vai andar imaginando, você está casando texto com texto. Texto com texto. Ok. Muito bem. Essa ideia de colocar a partir de Babilônia, como você mostrou, já vem de alguns intérpretes desde há muito tempo. Uhum. E o Gregory, né? Uhum. De Cambil, ele coloca, de fato, no contexto, Apocalipse, no contexto de Daniel 7. Uhum. Essa era uma dúvida que eu tinha, que foi tirada com a sua explicação, desde da última vez que você falou na live da União. Até porque eu não conseguia encontrar o Egito e a Síria nesse contexto, a partir de Daniel, que você já explanou aí. A gente conversou sobre isso uma vez, lembra disso? Sobre Sim. Egito e a Síria. Sim. Voltando lá ainda em Daniel capítulo 2, existe alguma possibilidade de dividir, separar os medos e os persas? Essa não é uma pergunta minha, alguém fez aí. Ok. Não é possível a separação dos dois, porque no capítulo 5, na queda de Babilônia, é dito, seu reino foi dividido e dado, reino no singular, dividido e dado aos medos e persas. No capítulo 8, mais uma vez, em um animal apenas, a representação dos dois. O carneiro que você viu, com 2 pontas, são os reis da Média e da Pérsia. Então, em Esther, no livro de Esther, é apresentado como um reino apenas, sob as mãos de Assuero. Não tem bíblica, por suporte bíblico, sempre coeso, os medos e persas. Eu me dou por satisfeito do que foi explanado aqui. Se houver mais alguma pergunta aí dos colegas, façam agora, digite, mande aí, para a gente ir para a parte final. Okay. Marconi, ficou claro para você? Tem uma pergunta aqui que foi feita aqui, Gilson. Deixa eu só repetir aqui para Israel. A ação dessa besta de Apocalipse 17 é antes ou depois da porta da graça se fechar? Pergunta boa. Nesse caso, a reunião do versos 12 e 13, ainda a porta da graça vai estar aberta.
Certo. Primeiro, o movimento ecumênico se dá inicialmente com a porta da graça aberta. Depois de amadurecida a compreensão das pessoas para se posicionarem de que lado eles realmente devem estar, aí então é que a porta da graça vai estar evidentemente fechada, né? Senhores, eu tenho citações aqui que eu mostrei na outra ocasião, eu vou só passar para vocês. Muita gente diz que no espírito de profecia não se menciona a besta do capítulo 17 identificada a ninguém, mas por duas ocasiões, claramente, de maneira indireta, Ellen White menciona que tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ela menciona ali que desse jeito será restaurado o sistema de adoração do antigo império medieval ali, da Roma papal. Eu tenho essas citações, a apresentação ela vai, evidentemente, eu vou passar para vocês aí o que eu mostrei aqui, e por duas ocasiões, de maneira lendo, ela comentando esse verso, falando da besta, ela sempre casa com a besta do capítulo 13. Né? É interessante isso também. Mas eu agradeço muito aí, amigos, viu? Sinto muito, porque aqui é sempre a oferta da viúva. É pouco, mas é tudo. Sempre modéstia, meu amigo. Muito bom, muito bom. Israel, nós queremos agradecer você por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, que eu sei que você tem pouco tempo aí na fábrica, são muitos estudos, muitas pesquisas, muita coisa para colocar em dia. A pandemia pode ter favorecido na questão do tempo para algumas coisas, mas novos compromissos vão surgindo, e você estar conosco é um privilégio. Eu agradeço aí a vocês, rapaz, de verdade. Já falei a princípio, tenho dificuldade de estar, às vezes, me comunicando demais em grupo, assim. Vou estar corrigindo isso, vocês são dignos de minha atenção, evidentemente. E agradeço o privilégio de ver aqui uma parte de nossa turma reunida de novo aqui. Né? Alegria toda nossa, amigo. Nas orações. Alegria toda nossa. Jogue duro.